Está começando mais um Examinando as Profecias. Vamos orar. Pai querido, pedimos a Tua direção para aprender mais sobre Ti e a Tua Palavra. Nos revele agora o futuro do destino da Terra e da humanidade por meio dos Teus profetas e confirme corretamente, Pai, o Teu plano para nós. Em nome do Messias Yeshua HaMashiach te pedimos. Amém. Queridos, hoje vamos estudar do reino milenar. Onde será o reino milenar do Messias? Muitas religiões afirmam que, de um jeito ou de outro, os santos irão para o céu. Ou será durante o arrebatamento, ou será depois da segunda vinda do Messias. Ou alguns até dizem quando o homem bom morre, ele vai para o céu. Mas o que as Escrituras nos ensinam? Há uma profecia que o Eterno predisse pela boca de Davi, onde diz: eu fiz uma aliança com meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Salmo 89, verso 3 e 4. O Eterno fez uma aliança perpétua com Davi. Seu trono seria estabelecido de um jeito ou de outro para sempre, sem interrupção, sem intervalo algum de tempo. Assim foi dito do Messias quando veio a primeira vez: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e no seu reino não terá fim. Lucas 1, 32 e 33. Então, aquela promessa dada a Davi foi reiterada ao nosso Salvador, quando veio a primeira vez. O assim chamado Filho de Davi confirmou a promessa, estabelecendo um trono eterno que não teria fim. E as Escrituras nos garantem que ainda na segunda vinda, todas aquelas promessas que não foram realizadas quando o nosso Salvador veio a primeira vez, serão cumpridas na sua segunda vinda. Embora os judeus esperassem que se realizasse naqueles dias, mas ela foi adiada só para se cumprir nos nossos dias. Jeremias 23 diz que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e esse será o seu nome com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Essa promessa não alcançou ainda a sua plenitude, pois nem todos de Israel, os verdadeiros remanescentes, foram reunidos ainda na terra prometida. Se recordando da profecia dada pelo profeta Daniel, em Daniel 2,44 ele diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Observe bem, o profeta diz que na vinda do Messias será nos dias desses reis. Aqueles dedos da estátua ali, os últimos poderes representando o governo da terra. Nós entendemos ser a nova ordem mundial que usurpará o governo da terra e será dada ao anticristo, e é nos dias desses reis que o Deus do céu levanta um reino para não passar jamais. Alguns pretendem que mesmo após a vinda do Messias haverá um tempo de reinado do anticristo, ou que talvez Satanás reinará durante 1000 anos sobre a terra desolada. E isso contraria frontalmente a profecia de Daniel 7, 21 e 22, quando diz: eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, aqui é o anticristo, e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo,
e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Os queridos notam que aqui nos dias em que o anticristo estiver no poder, o reino do Altíssimo será estabelecido por meio de seu Filho. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Você nota que são os reinos debaixo de todo o céu, ou seja, a terra, que será dado ao povo dos santos do Altíssimo? Veja, Daniel 7,27, então, deixa muito claro que na segunda vinda, nosso Salvador estabelecerá o reino do eterno. A princípio, seu Filho reinará por 1000 anos. É isso que vamos ver agora. Após toda essa sucessão de reinos dos homens, ele estabelecerá um reino eterno. Muito bem. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Para os discípulos, era uma ideia desconhecida essa de que os santos iriam reinar no céu. Isso jamais passou na cabeça dos apóstolos. Por isso, eles já esperavam que o reino fosse estabelecido em seu tempo. E disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Aqui o Salvador aplica essa parábola a si mesmo. Ele vai para uma terra remota, distante, vai para perto do Pai, o céu, para tomar para si um reino e voltar depois. Isso coaduna com Daniel capítulo 7, onde diz que ele recebeu o domínio, o poder de seu Pai. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. Você nota que o reino não era ainda do Messias na primeira vinda. Havia coisas pendentes que deveriam ser realizadas antes que o reino messiânico fosse estabelecido na terra. Não quer dizer que, porque não era naquele momento, que ele não iria ainda estabelecer um reino eterno sobre a terra. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1, 6 e 7. Então, o Salvador não os repreendeu por esperar um reino restaurado a Israel na terra. Pelo contrário, ele apenas disse que não pertencia a eles o tempo, o momento específico em que esse reino seria estabelecido. O Apocalipse nos dá uma ideia de quando realmente este reino será estabelecido na terra. O sétimo anjo tocou sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11, 17. Em meio ao turbilhão dos últimos acontecimentos, no desfecho final, a voz da sétima trombeta assegura que o reino do mundo se tornará reino do nosso Salvador. E quando ele assumir esse reino no mundo, ele reinará para todo o sempre. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Note, o amigo, que nós fomos ensinados que esta passagem se aplica à ida para o céu. Contudo, se nós olharmos cuidadosamente, aqui não fala que nos encontraremos no terceiro céu, no paraíso, mas senão que se encontraremos nos ares e então estaremos sempre com o Senhor. Agora, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, não deixa ainda claro onde esta reunião se dará, onde os santos reinarão com o Salvador. Em outra passagem,
e esclarece a esse respeito quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então virá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparando desde a fundação do mundo. Mateus 25, 31 a 34. Já aprendemos que o trono da sua glória é o trono de Davi. Esse trono foi assegurado para sempre na terra. É um pouco estranho quando pensamos em que os santos irão reinar no céu, sendo que esse é o trono do Pai. E assim fica mais claro e compreensível entender que a herança que está preparada para os santos desde a fundação do mundo é esta terra. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Você observa que o Salvador prometeu que quando ele vier, ele dará tronos para os 12 discípulos, que então começará um período chamado de regeneração. A terra começará um processo de restauração para se livrar de todas as consequências do pecado e da morte, para então preparar um reino para o Altíssimo, descer com a cidade santa, a Nova Jerusalém que vem do céu. Observemos isso. De todo, a terra não se esvaziará. Alguns acreditam que Satanás irá reinar durante 1000 anos sobre a terra e que não restará homem algum. Bem, alguns profetas tanto do Antigo como do Novo Testamento, eles contrariam essa ideia. Isaías diz: por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Na verdade, querido, irão restar sim alguns ímpios para contemplar a glória e o triunfo dos santos e do seu Salvador. Durante 1000 anos acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Zacarias 14:16 fala no contexto dos últimos dias, onde haverá a retomada. E então saberão os gentios que tiverem ficado ao redor de vós, que eu, Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, Senhor, disse e o farei. Amigo, as promessas do Eterno não podem falhar, não podem mentir. Se o profeta Ezequiel fala que ele assim irá fazer, ele fará. Não há como revogar as promessas do Altíssimo. Ele retomará o domínio da terra, por certo. Aqui você observa, nesse diagrama, como funcionará os 1000 anos. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Veja, o texto não está dizendo que não haverão nações sobre a terra. Pelo contrário, o texto está dizendo que ele não poderá mais enganar as nações. Por quê? Porque ele será preso, amarrado, lançado no abismo. Esse abismo, que é um local nas profundezas da terra, tal como o Gênesis descreve no capítulo 1, que havia trevas na face do abismo, e é para lá que ele será trancafiado, isolado, não haverá como tentar ninguém, porque está preso, e ali será posto um selo sobre ele. Mas haverão sim nações sobre a terra, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Será solto deste lugar, então sairá, voltará para a terra para enganar. Muito bem. O Apocalipse diz que vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Observe que muitos aplicam este reinado a um reinado celeste, mas não é isso que o Apocalipse diz. Não há nenhuma passagem nas Escrituras que diga que os santos reinarão no céu. Pelo contrário, Apocalipse 5,10 diz que para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 5,10. Durante os 1000 anos da regeneração, as Escrituras dizem que muitos aspectos da natureza serão transformados. Por exemplo, morará o lobo com o cordeiro, leopardo com cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos. Um menino pequeno os guiará. Se você ler o contexto de Isaías 11, capítulo 65, claramente se aplica a condições da terra que ainda estão sendo transformadas. Por exemplo, a criança brincará na toca da áspide ou do animal venenoso e não será envenenada, não sofrerá dano algum. Isso é o reinado milenar do Salvador. E dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas serão fortalecidas e habitadas. Isso é Ezequiel 36, 35. Então, o nosso Messias ele irá começar uma obra de restauração, a começar por Jerusalém. Aquele espaço santo para o eterno especial irá receber as primeiras transformações de volta ao seu estado edênico, para restaurar aquela terra que tem sido tão contaminada e tem sido tão pisoteada por várias religiões. Todos os profetas previram a regeneração da terra, até que, na verdade, o que os profetas antigos disseram, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine, convém ao Messias que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. E ele continua falando dos inimigos que nós temos em comum nessa terra. A morte será o último deles. Então, isso coaduna com a passagem do Evangelho que diz que era mister que houvesse a regeneração, a restauração do reino aqui na terra. Bem, no fim dos 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Note, essas nações se encontram nos 4 cantos da terra já. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Você nota, querido, que o arraial dos santos e a cidade amada não é ainda a nova Jerusalém que desce do céu no capítulo 21. Estamos no capítulo 20. Esse arraial dos santos e da cidade amada é aquele local sagrado, lá no Oriente Médio, Jerusalém. Isaías 62 confirma isso quando o profeta se refere à cidade amada, a cidade querida. Essa é a cidade de Jerusalém, local que tem sido tripudiado pelos gentios até a sua plenitude. Quando chegar o reino milenar do Salvador, então isso será retomado, será resgatado. Você pode conferir isso em Apocalipse 20, versos 7 a 9. Bem, nesse desfecho, João vê a santa cidade, a nova Jerusalém, que do Pai ela desce do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu e você sabemos que o marido é o Cordeiro, é o nosso Salvador. Então, se ela vem como esposa até ele, não faria sentido que ele já estivesse dentro dela com os santos. Pelo contrário, eles se encontram na Terra Santa, especificamente, e ali receberão a cidade santa, a nova Jerusalém. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, o Pai com os homens, pois com eles habitará, eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21, 2 e 3. Queridos, o objetivo do nosso arqui-inimigo, nosso adversário, sempre foi tomar o domínio da terra. Isaías já dizia que ele falava no seu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono,
E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei às alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, Isaías diz, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo, se referindo à sua prisão durante os 1000 anos. Isaías 14, 13 a 15. Nosso Salvador diz que agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Satanás tinha se assenhorado do domínio da terra, mas foi derrubado. Em Filipenses 2,10 diz para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Filipenses 2,10. Eventualmente, este reino satânico será derrubado por completo. Na sua segunda vinda, ele será destronado do domínio da terra e, após ser preso durante 1000 anos, será solto para enfim ser destruído. Sim, queridos, reinar no céu é um equívoco. Isso vem de conceitos gregos e mitológicos que não se encontram nas escrituras em nenhuma parte. Há sim textos em que lemos que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Salvador Yeshua, o Messias. Filipenses 3,20. A cidade está nos céus, mas ela não ficará nos céus, ela descerá como uma noiva, ela virá para a terra. As escrituras também dizem que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Salmos 115, verso 16. A terra é a herança dos seres humanos, os remidos, os salvos. Mateus 10,7 diz, indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Não é o reino da terra que subirá para os céus, mas o reino dos céus descerá à terra. Isso é confirmado pelo nosso Messias em Mateus 6,10, quando diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Queridos, a terra é demasiado importante para o nosso Criador. Por isso, o grande campo de disputa é este planeta, porque justamente é nele que será estabelecido o trono universal para todo sempre. O Apocalipse 21:3 diz que aqui estará o tabernáculo do Pai, do eterno Deus, com os homens, pois com eles habitará, eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Queridos, este planeta será a capital do universo para todo sempre. Por isso, aqui é o palco de disputa. Muitos tentam minimizar a importância deste lugar, como se aqui fosse um dentre tantos outros bilhões de planetas ou galáxias, ou como se aqui fosse simplesmente algo que existe em função dos astros. Não. Este planeta foi projetado para ser o trono eterno, do reino eterno do Altíssimo, onde ele com seu filho reinará com os santos. Você gostaria de fazer parte do reino do céu aqui na terra? Que o Eterno te abençoe. Vamos apregoar a vinda do reino para este lugar, para que enfim possamos achar descanso e vida e felicidade eternas. Que o Pai te abençoe e até um próximo Hangout.